dia! Hoje é domingo, dia 7 de dezembro, primeiro domingo do mês e temos live do livro ao vivo. Vamos ver se o som está funcionando bem. Opa, parece que sim. Quase faltando uns segundinhos aí para as 10 horas. Vamos ajeitar aqui o horário. Este é o livro de hoje. Tem uma luz aqui, vamos ver se não vai atrapalhar. Depois vocês me falem. Teste, acho que está ok. Pontualmente 10 horas, sejam todos muito bem-vindos à live do livro do mês de dezembro. Última live do ano de 2025. Livro Viva Como Você Quer Viver. 5 passos para a realização, do mestre Eduardo Chiniachiki. Essa aqui é uma versão reeditada, atualizada, mas o livro é de 2004, porém continua super atual. Eu penso que vocês vão gostar e tem tudo a ver com esse momento do ano. É um momento onde a gente para refletir, a gente faz o planejamento do ano que vai se iniciar em breve. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Então, esse livro, ele traz aí algumas reflexões e é super didático, 5 passos para a nossa realização. E nesse momento, esse momento de fim de ano, esse momento de revisão, de ver o que deu certo, o que não deu certo, como melhorar, qual é o nosso planejamento, quais os resultados a gente quer alcançar para 2026, é um momento extremamente propício para a gente fazer essa revisão e para a gente colocar os 5 passos do Eduardo em prática. Eu acho que pode ajudar muito. Bom dia, meu amor, seja bem-vindo. Então vamos lá. Se nada, ele começa assim, ó, se nada nem ninguém me impedisse que realidade eu gostaria de estar vivendo hoje? Então, aqui na contracapa já tem essa pergunta. E o livro, ele faz questionamentos o tempo todo, tá? É um livro super fácil de ler. Ele não é um livro grosso, ó, é um livro tranquilo, dá para ler em uma semana sim, tá? 15 dias no máximo. Mas é um livro muito gostoso, parece que você está conversando com o autor. O Eduardo, ele é assim, né? Quem já viu, eu já fiz live dele, a família Chiniachiki de modo geral, né? Tanto o Eduardo quanto o Roberto, eles são, a escrita deles é muito gostosa. É como se a gente estivesse conversando com eles ao nosso lado. Então, vale muito a pena ler esse livro sim, tá? Bom dia, Augusto, seja bem-vindo. E aí ele começa com esse questionamento. Se nada me impedisse, se eu tivesse, né, tipo a vara mágica, que realidade eu gostaria de estar vivendo hoje? Eu estou vivendo aonde eu realmente gostaria de viver? Eu estou vivendo com as pessoas que eu gostaria de viver, com quem eu gostaria de viver? E ainda mais, eu estou fazendo o que eu gostaria de fazer? Cada um de nós é responsável pela criação do sucesso e do fracasso, da alegria e da tristeza, da harmonia e do conflito na nossa vida. Com as nossas escolhas, determinamos qual é a realidade que queremos viver, que queremos vivenciar. E é sobre isso que esse livro traz os 5 passos para a nossa realização. E o que eu mais gosto, a minha maior afinidade, é que são 5 passos para a nossa realização e que estão inteiramente nas nossas mãos, depende da gente. Então, esse livro também nos chama à responsabilidade. O Eduardo Chiniachiki é um especialista em desenvolvimento humano, se especializou, estudou, palestrou, atendeu muitas pessoas no mundo todo, não é só aqui no Brasil, autor de vários livros best-sellers, e transmite, né, através dessa obra, a importância da realização pessoal e profissional sob a ótica do poder pessoal. Então, trazendo essa responsabilidade para as nossas mãos, e uma vez que depende de nós, ele mostra como é possível de ser feito, transformando então o nosso potencial em realização e criando resultados que dependem exclusivamente de você e de como você lida com tudo ao seu redor, obviamente. Esse livro é então um convite para que você seja o criador dos resultados que deseja para si mesmo,
seguindo os 5 passos que ele indica para você assumir o comando da sua vida. Bom dia, Lucas, seja bem-vindo. São oportunidades de refletir sobre o que somos, sobre o que vivemos e sobre o que queremos para a nossa vida. E aí, claro, eu faço um recorte, né? 1 hora de live é muito pouco tempo para a gente aprofundar cada contexto, cada exemplo, cada passo que ele traz no livro. Cada passo é um capítulo, tá? Tem um capítulo introdutório, depois as conclusões ali, mas os 5 passos são os 5 principais capítulos do livro e traz muito essa questão aí da nossa capacidade de realização, da nossa transformação, dos resultados e principalmente da gente ter claro qual é o nosso propósito, o que a gente quer para nossa vida, porque senão, como que a gente vai garantir ou buscar esse resultado? São oportunidades de refletir sobre o que somos, o que vivemos e o que queremos para nossa vida. Parece haver uma distância enorme entre o que é fazer aquilo que a gente quer que seja feito na nossa vida. Muitas vezes fingimos estar bem e os outros fingem acreditar nisso. E o que é ainda pior, fingimos para nós mesmos que está tudo bem e nos convencemos a acreditar nisso, o que faz a gente se tornar um rascunho de si mesmo. Então, às vezes a gente não percebe, vai nessa onda, né, de fazer de conta, de ter que aguentar, de dar conta, de resolver tudo. E parece que tá tudo bem, e você vai assumindo responsabilidades no seu trabalho, na sua família, nas suas relações, com as suas amizades, vai pegando tudo para você e daqui a pouco pode ser que você não aguente o peso das coisas. E não tem que ser assim. Então, o Eduardo traz para nós nesse livro um passo a passo extremamente didático para nos auxiliar, tá? E aí ele fala assim, ó, parece haver sempre uma voz interior que reclama atenção e pede uma revisão do rumo da vida. Por isso esse momento é propício, né? A hora que a gente faz essa revisão, fim do ano, faz um levantamento de tudo que a gente conquistou, de tudo que deu certo, de tudo que precisa ser melhorado e arrumado, e já começa a fazer uma programação, um planejamento para o ano que se inicia. Nós nos tornamos prisioneiros do medo e passamos a viver oprimidos por limitações e cercados por problemas. É preciso, então, descobrir o ponto de equilíbrio, uma nova maneira de lidar com as emoções e os pensamentos para viver em harmonia. Aplicar os 5 passos que ele traz no livro certamente vai ajudar a refletir sobre o que somos, sobre o que vivemos e sobre o que queremos para a nossa vida. Essa tríade ele traz o tempo todo, de diversas formas, falando em contextos diferentes, mas é o norte ali do nosso planejamento e dos 5 passos, tá? O que somos, né, sobre o que vivemos e o que queremos para a nossa vida. Cada passo é um capítulo desse livro. O primeiro nos convida a fazer uma revisão da nossa vida atual, com o início da retomada da vida que se quer viver. Então é aquela velha história, se a gente não sabe para onde a gente quer chegar, para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve e qualquer coisa que a gente fizer vai tá certo, né? Tá dentro do que não foi planejado. Pergunte-se, o que eu gostaria de estar fazendo e com quem? Né? Então, começa com essas perguntas. O que eu gostaria de estar fazendo? O que eu estou fazendo hoje vai me levar para esse resultado? Se sim, maravilha, continue, reorganize, mas se não, é preciso dar uma pausa e rever todo esse planejamento de vida, todo o seu propósito, toda a sua determinação para que você possa aplicar esses 5 passos e colher resultados diferentes daqui para frente. Depois, devemos nos cercar de ferramentas necessárias à realização do nosso projeto de vida. Planejar o que é preciso para alcançar o objetivo proposto e traçar um plano de ação prática. Se reconhecer alguma deficiência, peça ajuda. O core aí do segundo passo é a gente pedir ajuda e ser claro na nossa comunicação, naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente está disposto ou não a fazer. O terceiro passo é assumir a responsabilidade que só você pode criar o seu destino. Você se engaja ativamente na busca dos resultados que quer alcançar e deixa de culpar os outros pelo que acontece ou deixa de acontecer na sua vida.
Então, assuma o compromisso verdadeiro com o que deseja viver e tenha atitudes coerentes com os seus objetivos, é o quarto passo. Quando você se dispõe a cumprir os seus compromissos, sem desviar do caminho que escolheu, a sua integridade sai fortalecida. E por último, no quinto passo, a negociação do percurso e não do sonho mostra a importância de fazer ajustes ao longo do caminho. É preciso ser flexível consigo mesmo e com a vida, sem perder o foco do que é realmente importante. Então, flexibilizar sem perder o foco, com um objetivo claro à frente. Às vezes você precisa fazer um ajuste no percurso, às vezes você precisa mudar a rota no caminho, mas aonde você quer chegar tem que estar claro na sua mente, você tem que estar determinada a que as suas ações, a tudo que você fizer, te leve a esse norte, a esse caminho e a esses resultados. Quanto mais cedo você descobrir qual é o seu propósito na vida, mais rapidamente você exercerá o genuíno poder de criar os resultados que deseja, com felicidade, amor e alegria. Acredite, você é único e é muito mais do que você pensa que é. Ou seja, isso tem um lado bom, porque está inteiramente nas nossas mãos, o que pode ser não tão bom assim para algumas pessoas, porque assumir essa responsabilidade nem sempre é fácil. Quem é você? Muitas vezes assumimos a aceitação dos outros como referência de sucesso em nossas vidas. Ao fazer isso, nos tornamos reféns dos acontecimentos externos e das vontades alheias para atingir os nossos objetivos, o que nos deixa ocos por dentro. A gente fica vazio, a gente perde muitas vezes essa força, aquele afã de fazer acontecer, exatamente porque a nossa referência está fora da gente. O nosso propósito acaba se misturando e se confundindo com as vontades alheias, com aquilo que os outros esperam ou querem da gente. E aí precisa fazer um ajuste urgente nesse contexto, nessas expectativas. Você vai sim estar disponível a atender as demandas alheias, mas sem que desvie a sua rota, o seu caminho e a sua conquista, né, o seu objetivo principal, que é o seu propósito de vida, que é responsabilidade extremamente sua. Não adianta culpar o outro por aquilo que você não está fazendo ou não está realizando. Adotar modelos é uma atitude positiva que nos permite escolher e seguir metas na vida. Então, ver quem já chegou onde você quer chegar, seguir alguns passos, né? Tá trabalhando aí nesse processo de modelagem, né? De ver, principalmente de aprender com quem já trilhou o caminho que você deseja trilhar. Mas precisamos construir uma identidade própria, à medida que nos conhecemos mais e ampliamos as nossas vivências. Então, ele traz para nós, o Eduardo, de que sim, modelar, se inspirar em outras pessoas, em conquistas externas é importante e serve como uma referência para você. Mas é preciso que você não perca quem você é de vista. Você não pode abrir mão da sua identidade pessoal, da sua identidade própria, da realização dos seus sonhos. Ele fala muito aqui de sonhos, acho que é no terceiro passo, em função desse externo, tá? Bom dia aí quem entrou, né, do Recanto Luna Foz, seja bem-vindo. Não podemos fazer como muitos que continuam apegados a esses modelos e assumem como se fosse a única forma de viver e como se tudo estivesse relacionado a se tornar iguais a fulano, ou atingir tal resultado para ter sucesso, ou conquistar aquilo que o outro conquistou para ser feliz. Não é por aí. Ao basear a sua identidade e a sua vida em referências externas, nos outros, as pessoas acabam criando uma série de dificuldades para si mesmas, afastando-se de tudo aquilo que são e de tudo aquilo que as fazem felizes. Ah, bom dia, respondeu aqui a Renata e o Jandir. Sejam muito bem-vindos, que alegria ter vocês aqui com a gente. É muito fácil um ideal de sucesso levar ao sentimento de fracasso. O medo do fracasso também pode nos induzir a criar uma realidade oposta ao que gostaríamos de viver.
Então, muitas vezes, a gente fala que o medo, ele é bom porque ele nos protege, né, de possíveis perigos, vamos dizer assim. Mas qual é o problema do medo? Ele não pode nos paralisar, né? Quando a gente deixa de agir, quando a gente deixa de pensar, quando a gente deixa de fazer por medo do que pode vir a acontecer, aí é um risco enorme da gente abrir mão do nosso propósito, da nossa existência, daquilo que a gente quer para a nossa vida e a gente fica estagnado. Há, inclusive, quem deturpe o seu comportamento e começa a viver muito negativamente para obter alguma forma de reconhecimento. A gente começa a criar mecanismos de defesa e mecanismos de chamar atenção. A pessoa é reconhecida não pela aprovação, mas pela crítica. É tipo a criança que faz arte porque é a única forma de ter atenção dos pais? Então, uma analogia grosseira, mas é um pouco sobre isso, tá? Se não a pessoa não está sendo reconhecida pelos talentos, pelo que ela faz de bom, pelo que ela está demonstrando, ela vai dar um jeito de chamar atenção. E às vezes pode ser por um meio, por um caminho não tão positivo assim, né? E aí ele traz aqui essa questão do reconhecimento ou pela aprovação ou pela crítica. De qualquer forma, a gente está dando para o outro aquilo que ele quer, que é a nossa atenção. Seja uma atenção saudável, feliz, de comemoração, seja uma atenção patológica, né, da raiva ali, da briga. Muitas vezes a gente acaba estimulando e reforçando uma relação, um desenvolvimento que ela os laços dela são construídos frente a coisas não tão positivas assim, tá? Outra consequência da aversão ao fracasso são os diálogos internos negativos, uma desculpa qualquer que adotamos para estabelecer a autossabotagem e para fugir ao confronto com as nossas dificuldades de ser ou agir como os modelos que elegemos. Então, muitas vezes, a gente não quer se olhar no espelho, a gente não gosta daquilo que a gente vê. E aí a gente faz de conta que não existe essa imagem ou que aquele espelho não está ali. Então também vale a pena a gente refletir sobre isso. E tudo começa lá na pergunta, né? Estamos vivendo aquilo que gostaríamos ou que queríamos estar vivendo? As estratégias que as pessoas desenvolvem para ser reconhecidas de algum modo, sustentam-se vida fora e reproduzem-se nas mais diversas situações de existência. Essa ideia de me ame e me aceite é um convite para viver a verdade dos outros e aceitá-la como se fosse o próprio ideal. Então você vive em função de atender a expectativa alheia. Se vivemos essa verdade, passamos o resto da vida sendo o que não somos, fazendo o que não gostaríamos de fazer, convivendo com pessoas que não gostaríamos de estar convivendo, e assim sucessivamente em todas as áreas da nossa vida. Ao assumir uma identidade que não é nossa, que não é sua, a pessoa perde a referência do que é e do que deseja verdadeiramente. Age para atender às expectativas dos outros e não às próprias. Diz uma coisa quando gostaria de dizer outra. Acha que é amada pelo que faz e não pelo que ela é. Não sei se vocês já viveram um contexto semelhante, conhecem alguém né, que vive essa realidade. A boa notícia é que é possível mudar. Ainda que sejam bem-sucedidas, essas pessoas, esse tipo de pessoa que se encontra nesse contexto, nessa situação, elas não conseguem sentir-se completamente felizes, porque não sabem quem são. Então, como toda a resposta, todo o reflexo é algo externo, aquela parte que ele fala que fica oco por dentro, que a gente fica vazio, gera realmente um vazio enorme. A gente está sempre insatisfeita porque nunca vai ser atendida a nossa realidade, a nossa necessidade, em função de estarmos sempre com essa tendência de atender às demandas externas. Essas pessoas não entendem o seu propósito de vida e não assumem a responsabilidade por si e por tudo que acontece ao seu redor. É preciso, então, urgentemente mudar esse contexto e aplicar os 5 passos para poder ajudar, tá? Então, quem chegou depois, ó, esse aqui é o livro, no final eu mostro de novo.
E aí nós vamos falar agora de cada um desses passos com mais profundidade. O primeiro passo é o resgate dos seus sonhos. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele separa os capítulos, ó, tá vendo? Tem lá toda uma introdução e tal, e aí cada capítulo é uma página assim, quando começa, ó, terceiro passo, aí vai até o quinto passo. Tem um título, um preâmbulo e depois ele aprofunda e nos auxilia com técnicas e formas de fazer ou de implantar os 5 passos para a gente realmente trazer e desenvolver a realidade, as conquistas conforme o nosso propósito de vida e conforme aquilo que a gente deseja ser e se tornar e conquistar. Então, o primeiro passo é o resgate dos seus sonhos. Você terá de resistir à tentação de responsabilizar os outros pelo que lhe acontece. Para pôr em prática o seu propósito, será preciso manter uma atitude coerente com a vida que você escolher viver, tá? Se você não escolheu ainda, aproveita o fim do ano, dá essa pausa e faça essa escolha, tome essa decisão, tá? E aí, eu vou lembrar aqui a fala de um colega meu. Não escolher e não decidir já é uma decisão também. Depois você não pode reclamar por isso, tá? As pessoas se distanciam daquilo que verdadeiramente são e do que querem viver ao seguir determinados modelos. Como saber se está sendo você mesmo ou se está apegado aos modelos de sucesso? É simples. É só verificar se você se sente verdadeiramente feliz. É o grau de satisfação com a sua vida que lhe dará essa resposta. E aí, como é simples, às vezes doído, você tá com tudo na sua mão para começar agora, não deixa para amanhã, né? Faça essa autoanálise, faça essa reflexão e se pergunte, né? Você está feliz nesse momento na sua vida? Se sim, maravilha, vamos ver como continuar e o que pode ser melhorado. Se não, é a hora de mudar drasticamente tudo que você faz, tudo que você é, tudo que você quer, para que você tenha uma realidade diferente num futuro que não precisa ser tão distante assim. Antes que você se empenhe na descoberta do que realmente quer para sua vida, você precisa tomar 2 atitudes. A primeira, parar de criar justificativas para explicar o seu modo de viver, compreendendo que a causa da sua insatisfação não está nos outros, e sim em você mesmo, e naquecer-se realmente com a busca de soluções para a sua vida. Não basta que realidade eu gostaria de estar vivendo hoje. Onde eu gostaria de estar vivendo hoje? Com quem eu gostaria de estar vivendo hoje? E o que exatamente eu gostaria de estar vivendo e fazendo? Então, começa com essas perguntas básicas, tá? Qual, onde, com quem, né? Então, a gente tentar entender aí e assumir e refletir qual é a nossa realidade de novo, para a gente poder definir se precisa ser mudado algo ou não, e se sim, o que é, né? Quais são as atitudes. Às vezes, as pessoas têm o insight de mudar tudo na sua vida, mas não têm a coragem de pôr essa ideia em prática. E aí, o Eduardo traz uma citação de uma amiga dele, que ela fala assim: coragem é a dignidade sob pressão. Eu adorei essa definição porque eu nunca tinha pensado na coragem sob esse aspecto. E olha que eu leio bastante, já fiz algumas lives, né, sobre coragem, a própria Brené Brown, a gente já falou bastante aqui sobre isso, mas olha que legal essa definição. Coragem é a dignidade sob pressão. Quando a pessoa chega a uma situação limite que fere o seu senso de dignidade, ela toma uma atitude de coragem e rompe com essa situação. Mas, ainda que eu adore essa definição, gostei da citação e do novo aprendizado que o Eduardo nos traz, eu acrescentaria aqui que nem sempre nós precisamos deixar chegar a essa situação limite para tomar coragem para agir, tá? Então, eu faço aqui, né, a minha consideração de que sim, né, às vezes esse estresse, essa situação limite nos impele quase uma imposição para ação,
mas a gente não precisa deixar chegar nesse contexto, principalmente se for um contexto mais crítico, mais patológico, mais complexo. A gente pode conseguir ter a coragem, desenvolver uma certa ousadia para não precisar estourar e ter que agir depois que a água, como é que fala? A água escorre aí ou o copo enche demais, tá? O momento da grande transformação é justamente aquele em que a pessoa pode parar tudo e se perguntar o que gostaria de fazer, com quem gostaria de viver e em que lugar gostaria de estar. A resposta a esses questionamentos pode levar a intensas mudanças na sua vida. O que aconteceu com o seu sonho? Um dos grandes erros que cometemos é quando deixamos de sonhar com uma vida melhor porque não acreditamos que o nosso sonho seja possível. Quem não se dá a chance de realizar seus sonhos não está vivendo, está apenas sobrevivendo. É como se existisse para o mundo e não para si mesmo. E isso, eu digo, seria até injusto, né? A gente viver dessa forma, porque não faz sentido. A gente precisa aí, se é o caso de você estar nesse contexto, rever, repensar e realmente relembrar, né, a vida que você desejava ter, que você desejou ter, que você deseja ter, para que você possa reorganizar a rota, flexibilizar o seu caminho, sem perder o objetivo, sem perder o foco e sem perder a sua meta de vista. Outro motivo que impede as pessoas de sonhar e de buscar a realização é a acomodação. Pessoas acomodadas normalmente esperam que os outros realizem os seus desejos. E por isso que vem nessa questão aí também de responsabilizar o outro, do loque externo, da expectativa de que o outro vai realizar aquilo que ela quer ou que ela mesma deveria estar realizando. Eduardo traz que na nossa vida tem 3 compartimentos. Primeiro é o das coisas possíveis, possíveis para todos. O segundo compartimento é o das coisas impossíveis para todos. E o terceiro compartimento, que é o que ele nos chama a atenção, é o das coisas impossíveis para nós. Quantas vezes a gente reclama de que o outro teve sorte, o outro tá com isso, o outro tá com aquilo, achando que aquilo não é possível para nós. Mas é porque nós não fazemos o que deve ser feito para conseguir ou conquistar aquela situação, aquele contexto. E aí, o Eduardo traz o seguinte: tem muita gente vivendo infeliz porque está parado neste compartimento das coisas que são impossíveis para nós e sem fazer nada para ter uma ação, tomar uma atitude, fazer uma escolha diferente e poder sair do terceiro compartimento e ir para o primeiro compartimento, que é daquilo que é possível para todos. E aí eu me lembro de outro amigo que ele fala assim: se uma consciência é capaz de realizar uma determinada situação, um determinado contexto, quer dizer que todas as outras também são. Então, se o seu modelo, se a sua referência externa é algo que alguém já fez, quer dizer que você também é capaz de fazê-lo. Então, hora de arregaçar as mangas, pôr a mão na massa e fazer acontecer. Toda crise traz uma grande oportunidade de transformação, uma chance de mudar a vida para melhor. Lembre-se disso a cada desafio na sua vida. Então, ao invés de você reclamar, ficar se lamentando, às vezes é alguém que te traiu, às vezes é alguém que puxou o seu tapete, mas pense na sua responsabilidade, na brecha que você deu para essa pessoa fazer com você o que você não gostaria que fosse feito e haja diferente a partir de agora. Ouça a sua intuição, a sua voz interior. Ela nos protege e nos quer bem, e é importante que você possa reconhecê-la e desenvolvê-la. Quantas vezes você fez uma coisa que algo te dizia para não fazer, essa sua voz interior, que ele está chamando de intuição? Eu já estudei a intuição, eu acho que ela é mais ampla do que apenas a nossa voz anterior, mas ok, nesse conceito também funciona. Quantas vezes a sua voz interior disse para você não fazer, você fez e deu errado? Ou quantas vezes ela disse para você fazer, você não fez e você se arrependeu depois, porque você deveria ter feito. Então,
Siga a dica do Eduardo nesse primeiro passo. Ouça a sua intuição, a sua voz interior. A intuição não critica, ela conforta. Não amedronta, ela aconselha. Para desenvolvê-la, você deve calar a voz da autocrítica e praticar a autocompreensão, com verdade e coragem. Então, também não é passar a mão na sua cabeça e dizer que a sua intuição te mandou fazer algo só porque é o que você gostaria de fazer. Então, tem que, ampliar aí a lucidez e praticar o processo da autocompreensão para você realmente fazer a leitura adequada ou escutar adequadamente a sua voz interior. Quando estamos com problemas, incertezas ou dificuldades, a intuição é ainda mais necessária. Ela é a sua voz, que acolhe e protege, e as respostas que você pode obter dela são de tal sabedoria e profundidade que você ficará impressionado e até positivamente surpreso. Quando você começa a ouvir essa voz, você para de se arrepender por não ter feito ou por ter feito algo que a sua voz interior disse que não era para fazer. Você começa a avaliar os resultados e ver que realmente faz sentido. Obrigada, Rei Jandir. Bom domingo para vocês também. Precisamos estar dispostos e arregaçar as mangas para realizar o nosso propósito. Temos de superar o medo que há por trás da acomodação ou do conformismo, que nos impedem de sonhar. Quem não se permite sonhar não está vivendo. Ele já falou, está sobrevivendo. Sobreviver tem mais a ver com o instinto do que com a consciência. Bom dia, Josi. Que bom que você está aqui. Estou em Londrina, vamos combinar de encontrar essa semana, tá bom? Então, olha, ele traz essa analogia sobre o processo do instinto na sobrevivência, que é o que muitas vezes faz a gente agir sem pensar. Há pessoas que resistem à necessidade de crescer e de se tornar melhores. É fácil perceber quando estamos resistindo a alguma coisa. Os sintomas são sofrimento, dor e sentimento de perda do domínio da vida. Então, se você está com algum desses sintomas, é hora de dar um basta e fazer diferente, começar a fazer diferente. Quando se negam a evoluir e aperfeiçoar-se como pessoas, acabam vivendo uma história que não existe mais. Não é a história delas, é a história dos outros. Em vez de se transformar para acompanhar a evolução, querem que tudo permaneça igual para sempre. Estagnação em pessoa, né? Precisamos fechar o ciclo do passado para ser capazes de perceber o momento presente. Ao fazer isso, mudamos a nossa vida agora e também no futuro, pois o futuro resulta daquilo que estamos fazendo com a nossa vida nesse momento. Então, é aquela velha pergunta que eu fiz também no comecinho da live. Se você chegar à conclusão que você não está vivendo aquilo que você gostaria de viver, você precisa parar e reorganizar a rota. Porque o que você faz hoje vai impactar no futuro, na vida que você vai ter. Então, se você não está gostando, você precisa começar a fazer diferente. Simples assim. Seja coerente com o que você escolheu viver. Uma vez feita a escolha do que você quer viver, é importante adotar atitudes coerentes com essa escolha. Ser coerente nada mais é que manter o foco no que é importante para a conquista do seu propósito. Ser coerente é ter o sentimento, o pensamento e a atitude alinhados com o propósito e manter o foco no que é realmente importante, naquilo que realmente importa. Isso não significa que a realidade sempre se ajusta ao que escolhemos, mas é a nossa forma de lidar com a realidade que fará a diferença. Não é porque você decidiu como você quer viver que todos os caminhos vão se abrir, tudo que vai acontecer e todo mundo vai gostar e vai atender a sua necessidade, a sua vontade. Não é assim que a vida funciona. Também vamos ser realistas, mas a forma como você reage às coisas que te acontecem e como você reorganiza, se não for tão positiva assim, ou se não for da maneira com que você planejou, é que vai fazer toda a diferença. E para você, o que é mais importante atualmente? Ser feliz ou ter razão? É uma pergunta que o Eduardo traz aqui no finalzinho do primeiro passo. Há pessoas cujo propósito de vida é falar de problemas, da negatividade do outro, do que ele fez ou deixou de fazer.
Você pode ter como objetivo realizar-se num relacionamento, é um exemplo que ele dá. Mas se mantiver o seu foco nos defeitos do outro, nos problemas e nas divergências que surgem, dificilmente o seu objetivo se realizará. E aí, com esse exemplo do relacionamento, ele traz para todas as áreas da nossa vida, né? Como eu já falei, em casa, nos estudos, no trabalho, na faculdade, no voluntariado, aonde você estiver se manifestando. Devemos nos lembrar que o nosso resultado é fruto de onde colocamos a atenção. Quando focamos o objetivo sem desviar o foco e a atenção, nós o alcançamos. E aí, para os dois lados e para os dois opostos também. Se o nosso foco e o nosso objetivo é negativo, o resultado também o será. Por outro lado, se nós mantemos um foco positivo, né, as nossas ações com foco na solução do problema, o nosso resultado certamente será positivo também. Tão importante quanto definir o seu propósito é estabelecer a forma como quer atingi-lo. Com a família, com os amigos, com saúde, com dinheiro, com formação, com casa, com praia. Qual é a forma? O que você realmente quer? Você já parou para pensar sobre isso? Aproveite esse período do ano para refletir mais sobre onde e como você está e onde quer chegar. E aí vamos então para o segundo passo. O segundo passo são as atitudes essenciais para a realização do seu projeto de vida, do nosso projeto de vida, que é esse propósito que ele traz ali no primeiro passo que a gente precisa definir bem. Você terá de identificar os pontos fracos e buscar ajuda para superá-los, criando relacionamentos positivos que ampliam a sua capacidade de realização e a capacidade de realização daqueles que convivem com você. Então, esses relacionamentos positivos, eles trazem resultados positivos para todos os envolvidos, obviamente. Quantas vezes alguém está precisando de um colo e não sabe pedir? Precisa de um abraço, uma palavra, um olhar, mas não pede. Precisa de ajuda no trabalho, porém não se abre com ninguém. Parece até haver a crença de que não podemos pedir o que precisamos, pois se o fizermos vamos nos mostrar fracos e isso poderá ser usado contra nós. Ideias que cercam o ato de pedir e receber nos fazem acumular decepções e frustrações. As pessoas têm dificuldade de pedir ajuda mesmo quando passam pelo momento mais crítico da sua vida. Mais intimamente, esperam que os outros sejam compreensivos com elas e tragam as soluções para os seus problemas, ou seja, querem que a gente adivinhe o que precisa ser feito. Há quem espere pela solução mágica dos seus problemas, que o livre da necessidade de enfrentar as dificuldades. Muita gente pensa assim. E aí no livro o Eduardo traz vários estudos, vários exemplos que ele fez para chegar a essa conclusão e esse resumo que eu trago aqui no segundo passo. Enquanto esperamos soluções mágicas e não fazemos absolutamente nada, a vida se firma cada vez mais como um rolo compressor a nos empurrar para o abismo. Forte, né? Mas é assim que ele escreveu, tá? Essa frase aqui, tirada igualzinho, está no livro. A ideia de que a vida é dura, difícil e implacável começa a ganhar corpo. Mas não é a vida que é dura. São as nossas atitudes que a tornam difícil. Então, assuma o comando da sua vida. Pedir implica decisão sobre o que é importante em sua vida e o que fazer para obtê-lo. Há pessoas que passam a vida toda dizendo: eu nunca recebi apoio, eu nunca recebi atenção, eu nunca tive afeto, mas se esquecem de que são as principais responsáveis por isso. Afinal, quem quer receber algo precisa primeiro saber pedir, informar aquilo que está precisando. Existem pessoas que evitam as relações pessoais para não demonstrar as suas emoções, os seus sentimentos e as suas necessidades, pois temem se expor. Quanto mais essas pessoas se isolam, maior é a sua convicção de que o sucesso depende exclusivamente de si mesmo. E quando se dá conta, essa pessoa está sozinha, distante de tudo e de todos. As pessoas se esquecem de cultivar relacionamentos positivos que ampliem o poder de realização de todos. É a capacidade de gerar situações favoráveis para si mesmo e para os outros que traz o sucesso duradouro. Quem não cria esses vínculos se isola e então surge a ideia de sucesso a qualquer preço.
a sensação do sucesso incompleto. Uma parte da vida vai bem, todas as outras vão mal. Comunicar ao outro o que você quer, de modo que ele compreenda como você se sente, é envolver o outro, é compartilhar com ele algo que é seu. É isso que torna o sucesso duradouro, é essa integração, é essa interdependência, é essa confiança que a gente tem com as pessoas com as quais a gente convive. Ah, Renata, mas e se eu confiar demais no outro e o outro puxar meu tapete? Aquela velha história, aquela velha desculpa para a gente não desenvolver vínculos e relacionamentos positivos e duradouros. Isso não depende de você, não tem como você controlar e não está na sua mão. Isso é problema do outro. A sua parte é se dispor, se desenvolver e fazer o que deve ser feito do seu lado para desenvolver esses relacionamentos positivos e criar esses vínculos. As pessoas acumulam uma série de decepções, mágoas, tristezas, e quando resolvem pedir, o fazem de maneira que mais as afasta de obter o que desejam. Então, não aprendeu, né, não desenvolveu essa troca, esse acolhimento com as próprias necessidades e com a forma de expressar para o outro. Quando se pede alguma coisa, há 3 possibilidades. Eu gosto do Eduardo que ele vai fazendo esses contrapontos também e trazendo de forma bem prática o que é, o que não é, o que pode e o que não pode, né? Quando se pede alguma coisa, há 3 possibilidades. A primeira, receber o que se quer. A segunda, receber menos do que se quer. A terceira, receber mais do que se quer. Então, a gente precisa estar sem criar expectativas muito amplas, né? Ou imaginárias daquilo que a gente precisa ou daquilo que a gente está pedindo ao outro. Às vezes, a pessoa cria uma expectativa tão grande que, se não for atendida, não perceberá que o outro deu o máximo que pôde no momento. Não aprecia o que recebeu porque não era o que esperava. E às vezes isso acontece, né? Não sei se acontece só com vocês, comigo acontece também. A gente às vezes cria uma expectativa, o outro faz um esforço danado, dá mais do que ele poderia, e como aquilo não atende a expectativa que a gente criou, a gente acaba até desfazendo de tudo que a pessoa tinha para nos entregar. É preciso falar daquilo que se quer. É fundamental dizer o que desejamos para uma relação, para a nossa vida e até mesmo para o outro. É preciso falar, inclusive, do sentimento. Quando se escolhe a melhor ocasião, a pessoa certa e o modo apropriado, cria-se uma forma extremamente poderosa de pedir o que se quer e de ter um retorno, né, mais coerente com a clareza do que se está expondo ali naquele contexto. É preciso também ser positivo, objetivo, dizer diretamente o que se deseja e revelar os sentimentos envolvidos. Com isso, a outra pessoa se predispõe a sentir o que você sente, compartilhando a sua vida e o seu problema. É aquela questão, né, de acolher e de integrar o outro à sua realidade. E aí o Eduardo fala assim: mesmo que apenas por 5 segundos, há um momento de consciência em que é possível discernir se o que fazemos vai nos ferir ou ferir alguém. Conquistar a sabedoria é estender esse período para 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto. É um grande desafio assumir perante a própria consciência o que se sentiu e pensou. Podemos enganar os outros, mas não podemos enganar a nós mesmos. É próprio da natureza humana ter fragilidades, mas ninguém gosta de reconhecer isso. É preciso reconhecer essas fragilidades, reconhecer os nossos pontos fracos para poder transformá-los e sairmos mais fortalecidos de qualquer que seja a experiência. Não há pessoas insensíveis. Há quem expressa os seus sentimentos e quem não os expressa. O nosso maior compromisso não é só nos tornar sensíveis, mas sermos honestos com aquilo que sentimos. Então você vê que ele vai trazendo ali, alinhavando, né, os contextos que envolvem a nossa vida, as nossas relações e os nossos posicionamentos e manifestações. Para viver a dimensão da mudança e da criação de um sucesso verdadeiro, é fundamental expandir a nossa capacidade de ter prazer, de cultivar relacionamentos duradouros
e de gerar ações relevantes para as pessoas importantes para nós e de criar conscientemente o legado ou o ensinamento que desejamos deixar. Precisamos sim ser exemplo daquilo que queremos, né, ou que nos tornamos. É preciso reconhecer os pontos fracos, aquilo que não temos, para saber o que pedir. O que nos falta poderá ser trabalhado para transformar-se em ponto forte ou em algo a ser conquistado. Hoje, o grande diferencial competitivo do profissional não é meramente a competência técnica. O diferencial é o potencial humano. Olha, gente, lá em 2004 ele já falava isso e hoje está ainda mais premente essa necessidade, né? O diferencial é o potencial humano, que indica se a pessoa está preparada para tomar decisões com segurança e rapidez, como ela usa sua criatividade, se tem prazer no que faz ou se é capaz de construir relacionamentos produtivos. Quem quer viver o sucesso em qualquer área da vida deve estar consciente do que lhe será exigido. O amor combina com esse sentimento de expansão. Quem convida a evoluir, quem está comprometido com uma relação feliz, procura melhorar. Mas quem insiste em dizer eu sou assim mesmo, não está comprometido nem com o amor, nem com a evolução, nem com a melhoria e muito menos com os relacionamentos duradouros. Quem não está comprometido com o amor atualmente, não está comprometido com mais nada e com ninguém. Você já parou para pensar sobre isso? Você ama o que você faz? Você ama as pessoas com as quais você convive? Você se ama? São algumas perguntinhas aí para a gente refletir também. Reconhecer os nossos pontos fracos é o primeiro movimento para transformá-los em pontos fortes. O segundo movimento deve ser a autovalorização. Reconhecer também o que você já tem de bom, que vai ajudar a mexer com aquilo que precisa ser melhorado. O sentimento de autopiedade não gera mudanças. O da autovalorização, sim, as faz acontecer. Terceiro passo, assuma a condição de criador do seu destino. Eu diria, assuma a responsabilidade pelo que acontece com você e com sua vida. Quando você atribui aos outros a responsabilidade por aquilo que você está ou não vivendo, está transferindo o seu poder para eles. É preciso assumir que depende exclusivamente de você, das suas escolhas e das suas atitudes, obter os resultados que você deseja na sua vida. Ninguém é obrigado a fazer nada, pois não se trata de obrigação, trata-se de escolha. Se você acha que o outro é que tem de agir para você obter os resultados que deseja, está abrindo mão de conduzir a sua vida. Você se torna um prisioneiro do destino. Ao viver como simples figurantes, as pessoas perpetuam as atitudes da lamentação, da fofoca, da raiva e do ressentimento e passam a buscar uma série de justificativas para essa situação a qual elas se encontram. Quem procura culpados certamente os encontra, mas isso não melhora a vida de ninguém. Cabe a você agir para obter os resultados que deseja, assumir o fato de que merece ter o que deseja e ser feliz, sim, verdadeiramente feliz, como diz um colega meu. Para assumir a responsabilidade por nossa vida, precisamos resistir à tentação de encontrar esses culpados para os nossos problemas. Você é responsável pelo que está vivendo e também pelo que não está vivendo. Infelizmente, parece que a crença dominante mais aceitável é de que o ser humano nasceu para sofrer. Isso não é verdade. No entanto, a pessoa que acredita ter nascido para ser feliz, realizar-se e brilhar constantemente, se pergunta o que faz ou deixa de fazer para alcançar o seu objetivo. Essa clareza mental, essa clareza de foco, essa clareza da meta, do seu propósito de vida faz toda a diferença. Por isso que é o primeiro passo. Percebe que os conflitos que cruzam seu caminho são a chance de abrir os olhos e compreender a necessidade de reinventar-se a si mesmo e a sua vida. Vamos então, já nos últimos minutinhos aí, os últimos 10 minutos, para o quarto passo.
O quarto passo é: comprometa-se com o que você quer viver. Ele vai falar de novo aqui daquela questão da coerência, né? Depois de identificar o propósito, pedir o que precisa e assumir a responsabilidade por sua vida, são os 3 primeiros passos, é hora de comprometer-se seriamente a alcançar os objetivos propostos, agindo de maneira coerente com eles e sem se desviar do caminho que você escolheu viver. Querer não é suficiente quando não há um compromisso sério com aquilo que se quer. Querer é poder, desde que você esteja comprometido com o objetivo e tenha atitudes e escolhas coerentes. Ou seja, só querer não faz realizar nada na sua vida, tá? Bom dia, Cibele, seja bem-vinda. É preciso agir, é preciso ter ações, ter um plano para realizar aquilo que se quer. A luta constante contra o tempo é um dos indícios de que a pessoa não está comprometida com o seu objetivo. Em vez de falar da falta de tempo, tome atitudes que criem esse tempo. Então, se o seu objetivo está claro, o seu propósito de vida está claro, e tudo que você faz não sobra tempo para realizar esse propósito, é preciso mudar tudo que você faz. Algo está errado, né? Você está aí pegando atalhos e atendendo necessidades que não caminham, não levam, não conduzem para o seu propósito, para o seu objetivo. Então, ele dá esse alerta aqui, né? A luta constante contra o tempo é um dos indícios de que a pessoa não está comprometida com o seu objetivo. Em vez de falar da falta de tempo, tome atitudes que criem esse tempo. Aí, várias ferramentas e estratégias. Use a sua agenda, bloqueie a agenda, assuma menos compromissos, enfim. Aí cada um vai rever aí o que precisa ser mudado. Não serão dias fáceis, mas tornam-se extremamente motivadores porque há o compromisso com alguma coisa maior. Um sentido mais profundo que anima a pessoa a enfrentar os desafios no meio do caminho. Num relacionamento, estar comprometido com uma união duradoura é ter atitudes coerentes com a importância do parceiro em sua vida. Isso quer dizer que, se houver desavenças, diferenças e problemas, ambas as partes levarão em consideração os sentimentos que motivaram o seu relacionamento, que motivaram estar juntos, o início, né, dessa caminhada em conjunto. E aí, de novo, ele traz esse exemplo e a gente amplia para todas as áreas da nossa vida. Se você está num trabalho, ainda que haja desavença, diferença e problema, se é aquilo que você está comprometido e é importante na sua vida, você precisa se lembrar por que você está lá. Qual é o propósito de estar lá? E se não houver propósito, vá para outro lugar, saia. Se você não está feliz, se você não está satisfeita, busque outras opções. Estar comprometido com alguma coisa significa distinguir o que tem importância daquilo que não tem. O nosso maior compromisso deve ser fazer do momento atual a realidade que se escolheu viver. Lembra que a gente vive agora o que a gente quer, né, ter resultado no futuro. Então, a gente precisa já começar a fazer. Não adianta também fazer um planejamento para um dia que nunca vai chegar, né? Um dia, o dia que eu me aposentar, o dia que meu marido, o dia que o meu emprego, o dia que eu tiver tantos bilhões na conta, não vai chegar, tá? Um dia é muito longe. Cada um faz as melhores escolhas possíveis de acordo com as opções que tem no momento. E para viver a sua realidade, é preciso aprender a perdoar. A única maneira de nos libertar é aprendermos a perdoar. Perdoar é parar de responsabilizar alguém pelo que vivemos no passado, retirando dessa pessoa a culpa e o julgamento. É assumir a responsabilidade não pelo que aconteceu, mas pelo que vai acontecer e ocorrer a partir de agora. Não importa o que fizeram conosco, importa sim o que estamos fazendo a respeito do que fizeram conosco. Só quando retiramos a culpa dos outros, compreendemos a lição e a colocamos em prática, o perdão real se manifesta. E então temos a liberdade de fato e não estamos mais presos. Pare de olhar para fora, como se as coisas importantes da vida estivessem no exterior.
Olhe para si mesmo com amor e aceitação. Aprenda a se respeitar e a se valorizar diante dos outros. Deixe o passado no passado e renove o compromisso com aquilo que você deseja. A gente não se dá conta do quanto é importante perdoar. E eu diria do quanto é libertador também, como ele coloca aqui. O perdão traz um comprometimento inadiável com as coisas, realmente essenciais e um sentido maior ao ritmo cotidiano da vida. É então que o compromisso com o passado, com a mágoa e o rancor transforma-se no compromisso com a felicidade. E aí ele fala, lá no livro, que perdoar não é esquecer, aquela velha frase, famosa frase, né? Não é que você tem que ser ingênuo, ficar se colocando à disposição de quem só está tirando proveito de você, não é nada disso. Mas é dar um basta no mal sofrido, no mal vivido, naquilo que foi feito e que não vale a pena ficar levando, né, para o futuro ou para o resto da vida. Aquele velho exemplo, né? Vocês já viram pessoas que brigaram, então, sem se falar, há 20 anos por causa de um fato que nem faz mais sentido. Ou porque não se conversaram e era um mal entendido e nem sabem por que brigaram. Então, é preciso que a gente consiga ter também consciência, lucidez e clareza desse contexto. E aí, o perdão traz um comprometimento inadiável com as coisas realmente essenciais e um sentido maior ao ritmo cotidiano da vida. É então que o compromisso com o passado, com a mágoa e o rancor transforma-se no compromisso com a felicidade. E essa responsabilidade é inteiramente nossa, não é do outro. Quinto passo: negocie o percurso, não o sonho. É necessário que sejamos flexíveis e fazer ajustes de rota quando for preciso, sem, contudo, desistir da realização do nosso sonho. A grande lição é: negocie a maneira de chegar onde você quer, mas não abra mão do seu objetivo. O problema do homem não é tanto o tamanho da dificuldade que enfrenta, mas o modo como a enfrenta. Permanecer inflexível diante de um obstáculo é deixar de buscar formas alternativas de viver o que se deseja. Faça os ajustes necessários para chegar aonde você quer. E aí, um aprendizado meu de vida é que há vários caminhos, há várias formas de se realizar as coisas e obter o mesmo resultado ou resultados ainda melhores do que a forma com que você aprendeu. Então, essa flexibilidade é importante. Fazer ajustes é manter a percepção da realidade e a consciência do que é importante em cada momento. O que torna as coisas complicadas é o grau de expectativa que se cria em relação a elas. Parta do princípio de que sempre há uma solução. Talvez leve algum tempo para encontrá-la, mas ela existe. Viva a certeza das soluções de todas as dificuldades da sua vida. Só de começar a pensar assim, muda tudo no seu entorno. Em tudo que a gente faz na vida, é preciso ter a consciência de que há mais de um caminho. O maior obstáculo à criação de alternativas somos nós mesmos. E a ideia de que há uma única forma de vencer as dificuldades. Porque aí isso limita. Se só tem uma forma e aquela forma não dá certo, quer dizer que não tem outra opção. E a boa notícia é que sempre tem. Às vezes é preciso fazer ajustes no próprio objetivo, pois ele pode estar desatualizado ou aquém do que merecemos. Então, essa revisão, né, que a gente está fazendo agora, no final do ano, é bom que a gente o faça de tempos em tempos, para ter clareza do nosso propósito. Comprometa-se firmemente com o seu objetivo e tome atitudes coerentes com a sua escolha. Não negocie o seu sonho. A estagnação ocorre quando a pessoa acredita ser incapaz de vencer um obstáculo e admite para si mesma: esse sonho não é para mim. Ela se conforma com uma vida aquém daquela que merece, aceitando condições às vezes indignas do seu sonho. A plenitude vem no momento em que se vive a abundância de sentimentos. Quando há escassez de alegria, de amor e de prazer na vida, parece que esse manancial se fecha para tudo. Decida todos os dias ser feliz. É hora de viver em plenitude. Não há obstáculos intransponíveis e há diversos caminhos. E há muito aprendizado, eu acrescentaria aqui. As coisas não precisam ser pesadas nem leves.
nem certas e nem erradas, nem boas e nem más, e sim apenas equilibradas, sem extremos e sem conflitos. Bom dia, Vera. É minha sogra? Bom dia, sogra. Não, não é não. É a outra Vera. Bom dia, Vera. Seja bem-vinda. As coisas não precisam ser pesadas nem leves, nem certas nem erradas, nem boas nem más, e sim apenas equilibradas, sem extremos e sem conflitos. Criamos o nosso destino, a nossa realidade de abundância ou de escassez. Todos podemos criar e recriar livremente. Esse é o maior dom que temos no grande jogo da vida. Tem duas frases aqui que eu vou falar ainda para finalizar, vi que já deu tempo, tá? Quando você se torna consciente disso, entra no movimento contínuo de recriação, de reinvenção de si mesmo e da própria vida, tornando-se cada vez mais grandiosa. Você é muito mais do que você pensa que você é. E aí, para finalizar, você tem todo o universo para se expandir. Não está aqui de favor. Você é dono da sua existência. Para onde quer que olhe, onde quer que se dirija, tudo que encontra é seu, faz parte de você. Permita que o universo se beneficie da sua existência e mãos à obra. Então, eu finalizo aqui com um minutinho de atraso. Esse livro aqui, Viva Como Você Quer Viver, são 5 passos para a sua realização pessoal, profissional e para todos os contextos da sua vida. E aí me despeço também de vocês com a live do livro mensal, última live do ano, e nos vemos em 2026, que certamente será um ano ainda melhor, ainda mais próspero e abundante. Beijo grande, ótimo final de domingo a todos. Que o fim de ano seja cheio de festas e alegrias e comemorações das conquistas e realizações. E a gente se encontra no primeiro domingo de janeiro de 2026.